Eu sou um cara que sempre vivi todas as fases da minha vida de forma muito intensa. A minha infância foi muito bem vivida, a minha adolescência, sempre joguei muita bola em época de escola. Gostei muito de jogar bola, assim, a paixão da minha vida sempre foi jogar bola. Viajei esse Mato Grosso inteiro jogando bola. Então assim, eu vivi de forma muito intensa, relacionamentos, amizades. Então eu sempre fui uma pessoa muito intensa no meu serviço, na minha empresa. Então eu coloco o máximo de intensidade em tudo que eu faço. Só que essas fases da minha vida, eu sempre tive consciência que eram fases passageiras, que o nome já diz, é uma fase. E assim, os nossos pais, os nossos mestres sempre nos orientaram. Isso é uma fase. A infância é uma fase, vai passar. A faculdade é uma fase, vai passar. A balada é uma fase, vai passar. Mas eu conheci um amor que me proporcionou sentir e viver coisas que não são passageiras. O amor de Deus, o amor de Jesus. Pela graça dele, hoje eu estou aqui. Eu não seria nada se não fosse Deus, ele sempre me cuidou. Eu não poderia, com palavras, descrever o amor de Deus por mim, o que eu sinto por ele. E aquela coisa do primeiro amor que eu estava conversando com o Victor em off ali, que você é apaixonado, você quer que todo mundo sinta aquilo que você está sentindo, você quer fazer, você quer trabalhar na obra, porque você quer que todos que estão à sua volta, ou todos que estão necessitados, todos desse planeta aqui sintam esse amor, porque é uma coisa indescritível. A única palavra para o amor de Deus, para a presença de Deus, quando você sente a presença de Deus, é indescrição. Você não consegue descrever, não existe palavra. Se existe, ainda não conhece. Em 2016, jogando bola, eu vinha ainda no mundo, não conhecia a palavra de Deus, assim, há mais ou menos um ano. Eu fui convertido, eu aceitei a Jesus. Assim, naquele momento de álcool, de bebedeira com meus amigos, já algumas noites sem dormir, eu fui jogar bola, handball de areia, handbeach, lá na Praia do Sol, lá em Nova Chavantina. E nunca senti nada, nunca passei mal nem nada. Só que naquele dia eu senti que o meu coração não estava batendo normal. Aí fiquei internado, fui para Goiânia e descobri que eu tinha uma arritmia. Ela foi desencadeada aqui em Chavantina, eu tive uma fibrilação atrial. Quais são os riscos da fibrilação atrial? O nosso coração ele bate em sístole e diástole. Na fibrilação atrial, ele basicamente ele treme. E os riscos são que liberam coágulos, né, no nosso sangue, pode causar um AVC, ou depende da artéria que o coágulo parar, dá uma morte súbita. Basicamente é isso. Eu não sou médico, então basicamente é o que eu entendi da fibrilação atrial. Então a partir de 2016 para cá, minha vida mudou um pouco. Por quê? Eu comecei a tomar remédio para o coração. Então eu tinha uma arritmia, né? Desde 2016 para cá. Só que esse episódio de fibrilação atrial, que é o que é perigoso, eu nunca mais senti. E é algo que me apavorou muito, me gerou uma síndrome do pânico. Então assim, foi uma coisa bem ruim na minha vida. Só que eu continuei bebendo, eu comecei a saber lidar com essa arritmia. E aí assim, eu tomava cerveja, tomava álcool, não tomava energético, mas tomava cerveja e depois tomava o remédio. Então assim, eu não vigiei. Então eu acho que Deus já estava cuidando de mim, né, a partir daqueles momentos ali. De forma específica, falando dessa doença, dessa patologia. E os anos passaram, 2016, 2017, 2018. E aí o ano passado, em 2019, eu conheci, né, o amor de Deus, aceitei a Jesus, me converti e nunca mais eu bebi. Aí em janeiro desse ano de 2020, numa terça-feira, estava na casa de uma irmã da igreja, tomando tererê. Quando eu entrei no carro, que eu bati a chave do meu carro, que eu liguei, eu senti a arritmia vindo, porque a fibrilação atrial ela dá uma fadiga muito grande, sabe? Quem tem a fibrilação atrial sabe do que eu tô falando, é uma fadiga muito grande. E na hora já tremi as pernas, já me deu todo aquele pânico e eu falei com Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. E eu aqui em Chavantina. E foi um episódio de 10 segundos, voltou ao normal. E aí eu já fiquei bem preocupado com aquilo, fui pro culto assim, mas muito preocupado, orei a Deus. Enfim, voltei ao normal. No outro dia, na quarta, eu fui para Goiânia no encontro pedagógico lá da escola que eu trabalho. Chegamos lá quinta de manhã, passamos o dia trabalhando, né, estudando, fazendo curso. E às 7 da noite eu fui jantar. Quando eu deitei na minha cama, eu já tinha jantado. Quando eu deitei na minha cama, que eu fui virar assim para realmente dormir, para relaxar,
eu senti a arritmia vindo. E ela veio de uma vez, e aí os batimentos 160, 150. E eu falei pro meu colega de quarto, eu falei, cara, liga pra ambulância, chama alguém porque eu tô passando mal, não tô bem. Aí ninguém quis me levar, chamei um Uber e fui, lá em Goiânia. Cheguei na porta do Uber, começou. Porque assim, nós que moramos aqui no interior, por exemplo, eu, aqui em Nova Chavantina, nós não somos acostumados a ver assim, cenas de acidente com tanta frequência. Então assim, pra mim, particularmente falando, aquilo que eu vi ali dentro foi coisa de filme mesmo. Aquela fila imensa para entrar no hospital. Quando eu cheguei assim na recepção, de cara tinha um rapaz acidentado, com a testa toda rachada, o couro do braço dele aqui todo caído, assim, todo ensanguentado, e ele não estava conseguindo ser atendido porque o hospital estava lotado lá. Aí eu já pensei negativo, eu falei, eles não vão me atender aqui, porque eu cheguei de Uber, né, tava assim, por mais que eu tinha assim uma arritmia, eu ainda estava assintomático, não estava sentindo nada, só sabia que era uma fibrilação atrial e eu conhecia os riscos dela. Aí eu falei com segurança que estava do lado, expliquei minha situação, que eu era do Mato Grosso e eu precisava de um atendimento. Ele falou, cara, aí ele me apontou pro rapaz que estava lá, falou, olha, esse rapaz aqui, ele não conseguiu atendimento aqui no Hugo, né, Hospital de Urgência de Goiânia. É só a quebradeira, é bem improvável que você vai conseguir atendimento. Aí eu falei, tá bom então, e fiquei na minha lá, esperando. Aí de repente ele foi lá dentro e falou com a enfermeira da triagem, que é a que passa para os médicos lá dentro, e falou de mim. Aí ela veio lá fora e perguntou, quem que tá com arritmia aqui? Eu falei, sou eu. Aí ela olhou pra mim lá em pé, né, falou assim, você tá com arritmia? Eu falei, sou eu. Aí a hora que ela pegou o meu eletro assim, ela falou, vixe. Aí eu fiquei meio assustado, né? Eu vi que não era coisa boa. Então ela foi lá dentro, foi conversar com o chefe dela, mostrou o eletro. Aí foi onde tudo começou a acontecer. Já veio a equipe médica lá fora, com cadeira de roda, falou, olha, ele não pode dar nem mais um passo, coloca ele aqui. Já vieram com o aparelho assim, olha, coisa de filme realmente. E aí eu fui pra parte de estabilização. Entrando lá dentro, assim, pra mim é uma coisa que eu nunca vou esquecer, porque, olha, pra mim, eu só tinha visto aquilo até então em filme. Nego assim, ó, chegando com a perna quebrada, com AVC, o SAMU entrando com gente lá acidentada, mas era um atrás do outro, assim, vocês não estão entendendo o que é aquele hospital de urgência de Goiânia. E aquilo pra mim era, assim, foi um choque de realidade, porque se aquelas pessoas estavam ali naquela situação, e eu também estava do lado delas, então minha situação também era um pouco complicada. Aí veio o cardiologista até mim, Dr. Luiz, e falou, olha, eu vou cuidar de você, seus batimentos estão muito acelerados, meu batimento é 160 por minuto, eles já vieram, colocaram medicamento em mim, fizeram a infusão. Então isso eram às 9 horas da manhã, e o tempo foi passando, e eu apavorado. Na minha cabeça eu só pensava que eu ia morrer, qualquer hora eu vou fechar o olho, eu vou morrer, vou sentir uma dor no peito, eu vou morrer, vai acabar aqui. Os enfermeiros passavam, olhavam no meu monitor assim, 160, falava vixe, e foi dando aquela agonia, entrava gente quebrada, o pessoal da ortopedia vinha, arrumava, mandava pra fora e eu ficando. A gente chegava, saía e eu ficando pra trás. E nada dos meus batimentos melhoraram. Aí foi onde eu lembrei de um versículo bíblico que está lá em Efésios 3:20, que é até campanha na igreja desse ano, que diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer muito, abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu comecei a lembrar desse versículo, refletir e comecei a pensar, então assim, Deus ele pode, eu tenho Deus que ele pode fazer uma obra que ele pode, ele não vai me desamparar. Então eu comecei a falar com Deus, aquela fase do pânico passou e eu comecei a falar com Deus. Comecei a pedir para ele ter misericórdia, para que ele olhasse para mim. Só que ainda não estava em paz, ainda assim, eu me acalmei um pouco, mas ainda não estava em paz. E o dia foi passando, 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, e aquilo para mim era um pesadelo, ficar ali naquele lugar. Sabe assim, eu não me conformava de estar ali naquela situação, porque eu já estava há muito tempo sem beber. Então da outra vez que desencadeou essa arritmia, até fazia sentido, eu estava bebendo, eu estava sem dormir, estava jogando bola, estava em esforço, só que dessa vez não, eu estava em repouso. Então não fazia muito sentido aquilo para mim, eu não conseguia ver
Não o porquê, porque nós não podemos questionar o porquê de Deus, mas para quê? Qual era o objetivo de Deus naquele lugar ali? Por que eu estava ali? Para que eu estava ali? O que eu precisava ver naquele lugar? E comecei a confiar. Então assim, a fibrilação atrial, existem 3 formas de tratar com ela. Existe a fibrilação atrial paroxística, que é uma que vem e vai de forma espontânea. Existe um procedimento chamado cardioversão, que você dá o choque ao paciente, né? E aí num pico lá do coração ele volta a bater o normal, e um processo de microcirurgia lá. Aí foi passando a noite, aí quando chegou assim, bem de noite, eu vi o Dr. Luiz, que é o que estava com o meu caso até o momento, passando o plantão, né? Que eles passam o plantão, veio o outro pessoal. E eu fiz a leitura labial, ele falando, ó, já fiz tudo. Para não dizer que meus batimentos não diminuíram, eles foram de 160 para 140, 150. Então essa era a minha situação ali. E eu esperando. Então eu vi o Dr. Luiz passando o plantão pro médico, explicando o meu caso, falando, ó, já fiz isso, fiz aquilo, o remédio não tá baixando os batimentos dele. Eu vi ele fazendo assim, vamos dar o choque, né? Aí eu vi o outro doutor falando assim, não vou fazer isso não. Aí ele chegou em mim, passou pro Dr. Luiz e foi embora, né? Aí esse doutor veio assim e me confirmou o que eu tinha escutado. Ele falou, ó, pá, o pessoal ali tá querendo te dar um choque, o que você acha? Eu falei, doutor, tem misericórdia, quero tomar choque não. Assim, me deixando tranquilo, né, naquele momento de angústia. Aí eu lembro certinho assim, veio o Dr. Yudi, o nome dele, ele é japonês. Aí ele veio assim com um aparelho que parece um eco, né, mostrando aqui pros residentes. Ele não tava falando comigo, ele tava falando com os residentes, mas eu tava ligado aqui. Falando, olha, o coração dele aparentemente normal, mas só o ecocardiograma pode confirmar. Aí vi assim que tava tudo normal, então a primeira hipótese dele, eu vi ele falando pros residentes, é que era uma fibrilação atrial paroxística. Em sequência ele falou, nesse caso, fazer a cardioversão, que é dar o choque, é um erro, porque os batimentos dele já estão bem altos, ele já está chocado. Se você fizer o choque, ele vai parar. Então, assim, naquele momento eu comecei a ver que Deus estava comigo, sabe? Ele já estava me livrando. É algo, assim, até interessante de falar, porque você ter essa sensibilidade de saber que era Deus te cuidando ali no momento de angústia daquele é algo diferente. E eu comecei a falar com Deus. Aí foi um momento que eu fui até o banheiro e falei, Senhor, seja feita a sua vontade sobre a minha vida. Mas eu quero dar esse testemunho, eu quero sair daqui do jeito que eu entrei. Eu quero sair andando, eu quero sair saudável. E lá nesse quarto que eu tava, tinha 2 jovens assim que tinham sofrido AVC e um acidentado. E assim, quem conhece, quem já teve um acidente vascular cerebral, sabe a situação que a pessoa fica. Então assim, o meu desejo era esse, mas eu falei, Senhor, que a sua vontade prevaleça sobre a minha vida. E assim eu dormi. Na sexta, acordei no sábado, já estava assim os batimentos 120, 110, aí o doutor veio e falou que me explicou a situação. Então, o objetivo do doutor naquele momento era controlar meus batimentos cardíacos e ver se ela ia reverter ou se ele faria a cardioversão, né, nesse momento, já que meus batimentos estavam controlados, ou se faria uma microcirurgia. Mas o objetivo dele era baixar os meus batimentos, né, naquele momento. E ele me explicou que existem casos que as pessoas vivem com a fibrilação atrial, o coração batendo daquele jeito, que se torna uma condição da pessoa, ela vive daquele jeito. E aí eu já estava 48 horas com o coração batendo daquele jeito, eu comecei a me conformar com aquela situação. Comecei a botar na cabeça que meu coração ia ser daquele jeito, até conversei com a irmã da igreja, né, pelo celular, no sábado à noite, como seria, que eu ia tomar remédio, meu coração ia bater daquele jeito. Só que nós somos ingênuos. Às vezes nós esquecemos que nós temos um Deus que não faz nada pela metade. Nós temos um Deus que é maravilhoso, que é misericordioso. E que a obra dele é perfeita. Ele não faz nada pelas metades. E eu fui dormir falando isso pra minha amiga. Fui dormir falando isso, já tinha entregado na mão do Senhor, já tinha me conformado com aquilo. E fui dormir. Acordei no outro dia de manhã, já estava em paz, né, com tudo que tinha acontecido. Abri o olho, aquela calma. Aí eu botei a mão no coração, senti algo diferente. Chamei minha mãe, mãe, acorda. Ela já acordou toda preocupada. O que foi? O que foi? Aí eu falei, eu acho que meu coração voltou a bater o normal.
vai lá chamar o médico. Aí ela foi para chamar o médico já estava vindo no quarto. Aí ele auscultou, só que na ausculta ele não conseguia confirmar porque eu estava com muitos gases no momento. E ele pediu um eletro, fez o eletro. A hora que saiu o papel do eletro, assim, ele falou: agora eu vou levar para o médico para ver se está tudo certo. E quando eu vi o eletro eu falei: não precisa, eu sei que está certo. E aí o médico já veio e confirmou que tinha sido revertida aquela fibrilação atrial. E assim, eu já estava em um momento de muita paz, e assim, o médico falando comigo, e por dentro eu só estava assim: Senhor, muito obrigado por isso. Assim, foi um momento meu com Deus, sabe? De agradecimento, que Ele mostrou que Ele estava ali, que Ele nunca me desamparou, e que a vontade dEle é perfeita e agradável para mim, e é muito melhor do que eu imagino. Então Ele queria me mostrar que foi Ele que estava ali, que Ele estava do meu lado o tempo todo. Quando eu peguei meu celular para avisar o pessoal, tinha um versículo do dia. Quem tem a Bíblia offline baixada sabe que ela tem o versículo do dia ali. E foi a primeira notificação que apareceu no meu celular. E eu pensei: vou abrir isso aqui. Quando eu abri, eu não tinha falado com ninguém, o médico tinha acabado de sair do quarto. Quando eu abri, veio essa palavra. Está lá em Salmos 18, do 1 ao 6. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram, e tramas de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, Ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então, depois de todo aquele momento de angústia, quando já estava tudo bem, Ele fez questão de mostrar que era Ele que estava ali, que é Ele que domina a minha vida. E tudo que eu peço a Ele é que a vontade dEle prevaleça sobre a minha vida e jamais a minha, porque a partir do momento que eu entreguei nas mãos do Senhor, Ele fez a obra para mostrar que é Ele, que o tempo é o tempo dEle, que Ele sempre esteve e sempre estará comigo. Então, assim, muita gente aqui na minha cidade me conhece, sabe que eu era um cara das baladas, pode dizer assim, que eu era o presidente da resenha entre meus amigos. E agora estão me vendo aqui, falando de Deus, né? Só que eu quero deixar um versículo para vocês aqui que eu acho muito interessante. Está lá em 1 Coríntios 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes.